Bom dia a todas e todos, agradeço o convite, Rodrigo, é um prazer compartilhar esse painel com os doutores Antroni e Werneck. Eu gostaria de trazer alguns pontos e situar, antes de toda a minha fala, exatamente por esse duplo vínculo. Eu sou membro do Ministério Público, mas ao mesmo tempo eu sou professor no programa de doutorado em Direito e Políticas Públicas e líder de um grupo em política criminal. Então, na verdade, a minha fala ela vem também dessa inserção na academia, a partir de um olhar que eu tento, de alguma forma, contemplar de que a maneira como o tema segurança pública tem sido ocupado nos últimos anos, e eu vou organizar a minha fala a partir de um mapeamento muito rápido de alguns pontos que eu considero que são relevantes. No primeiro bloco, eu gostaria de situar o que diz exatamente a literatura de estudos, no campo de estudos da segurança pública. Normalmente, nós temos acompanhado que uma primeira questão que é colocada é exatamente a da polissemia do conceito de segurança pública. Costa e Lima têm apontado isso em textos recentes, que se trata de um conceito ainda bastante difícil, definição, que mais adequado é falar em segurança pública como um campo organizacional. Particularmente, nós tivemos uma experiência dessa dificuldade de contextualização do tema segurança pública a partir de uma pesquisa recente que nós coordenamos com o Arthur Costa e a Cristina Zakseski sobre corrupção e delitos econômicos no sistema de justiça federal. E a primeira inserção problemática do tema segurança pública é pensar corrupção e delitos econômicos como temática da segurança pública. O próprio fórum não entendia direito de que maneira a gente iria contemplar essa temática no guarda-chuva de segurança pública. Um segundo ponto que parece relevante é o que traz a literatura sobre a complexidade dos conflitos sociais e os limites da intervenção penal. O que contrasta, por outro lado, tema recorrente na literatura, elevadas taxas de violência urbana, principalmente elevadas taxas de homicídio, e, por outro lado, aponta a literatura alta letalidade policial brasileira. Contrastando também com a impunidade nas investigações dos casos de homicídios. Uma pesquisa recente do Fórum aponta isso, entre 5% e 8% das taxas de esclarecimento. A literatura ainda indica uma alta seletividade, mais de 500 mil presos, 60% de pretos e pardos, um número elevado de provisórios, 40% de provisórios, quase 50% desses que cumprem pena foram condenados por crime contra o patrimônio. Critica-se altas taxas de encarceramento, o Brasil está no topo, e os elevados gastos que ultrapassam anualmente os chamados gastos diretos e indiretos, os chamados custos sociais da violência, que superam os 200 bilhões. Dado do Fórum também, de 2013, indica esse dado, acima de 200 bilhões. Esse é o primeiro mapeamento que eu acho que dá um pouco o contexto, a partir de onde a gente fala. Como se trata também do tema administração de conflitos e justiça penal, algumas tendências de gestão de conflito nós podemos identificar dentro na literatura. Aponta-se, as pesquisas indicam que o foco na circulação de riquezas em detrimento dos contextos de violência, dos homicídios, principalmente situados em áreas pobres, em áreas que sofrem de maiores vulnerabilidades. Já anunciando, na nossa pesquisa sobre a atuação do Sistema de Justiça Federal, nós detectamos, a partir da base de dados do Sistema Único do
Ministério Público Federal, que quase 49,5% de todos os crimes contra a administração pública registrados, né, no Sistema de Justiça Federal em 2012, eles se referem ao contrabando. Ou seja, esse contexto que é identificado dentro das pesquisas no Sistema de Justiça Estadual, ele também pode, de alguma forma, ser identificado em outros âmbitos, né? Existe, dentro da literatura, um consenso, né, sobre necessidade de mudança, e parte da literatura aponta o que seria um jogo do empurra, né? Alguns atores desse campo organizacional atribuem-se reciprocamente as culpas pelo mau funcionamento do nosso modelo, né? Talvez esse seja um panorama, né, um pouco seletivo, né, que eu faço, mas ele dá um contexto a partir do qual a literatura vem se construindo nos últimos anos. Nós temos algumas reformas recentes que podem ser lidas, podem ser interpretadas a partir desse conjunto, né, dessa problemática, né, que aparece dentro da literatura no campo da segurança pública. Uma reforma recente, que também é objeto de grande discussão, né, é das audiências de custódia. Me parece que esse é um tema relevante. Das audiências de custódia, nós notamos tanto um debate legal sobre a legalidade dessa nova prática jurídica versus a instrumentalidade, né? Se a audiência de custódia, aceitando-se, né, a premissa de que a audiência de custódia ela é um instituto válido, né, juridicamente válido, até que ponto a audiência de custódia ela tem um papel importante na prevenção ou na repressão, por exemplo, da violência policial, ou ela pode, de alguma forma, ter um efeito importante na redução da impunidade relacionada a eventuais abusos, né, da polícia. Esse é um tema ainda a ser objeto de pesquisa. Nós temos o primeiro levantamento do DEPEN, um documento recente que mostra as dificuldades, né, para a implantação das audiências de custódia em razão de inúmeras deficiências institucionais nos últimos anos, né? Vários estados, inclusive, com déficit de juízes, Goiás mesmo, né, tem um problema de juízes em todas as comarcas. Então a gente tem uma dificuldade prática, né, para além da instrumentalidade ou não da medida. O certo é que a audiência de custódia implica necessariamente uma mudança, né, de práticas organizacionais e pensar se ela tem o efeito, né, de maior controle das práticas de todas as organizações, né, que se relacionam dentro do subsistema jurídico penal, pensar até que ponto a institucionalização desse mecanismo implica mais controle às ações policiais, e até que ponto essa institucionalização também implica mais possibilidade de accountability sobre o que faz o juiz, sobre o que faz o promotor de justiça. Nós notamos no início uma resistência bastante grande, especialmente de alguns setores dentro dessas instituições, e a expectativa, já com algumas pesquisas em andamento, é que a gente tenha mais elementos para aferir até que ponto a institucionalização desse modelo terá consequências do ponto de vista, por exemplo, essa é uma expectativa do ponto de vista de redução ou não, impacto nas prisões provisórias, que é um elemento a ser aferido nas diferentes unidades da federação. Outras questões que me parecem relevantes, eu vou me ater principalmente nesse ponto, dado esse contexto de uma diversidade enorme de questões relacionadas ao campo da segurança pública, a partir dessa pesquisa, exatamente para trazer um pouco para a realidade, né, da Justiça Federal,
que eu conheço a partir da pesquisa, eu não conheço diretamente do ponto de vista da atuação diária. Mas foi uma pesquisa de 2 anos, isso também já tive a oportunidade de falar, e essa polifonia ela se estabelece em uma organização que muitas vezes ela lida com determinados conflitos, mas ela também pode ser altamente produtora de conflitos. E isso aparece, por exemplo, na discursividade dos peritos, que atuam a partir de uma lógica da ciência, os agentes a partir do saber técnico, o saber dos tiros, o olho na rua, e o jurista, que é mais ou menos também um ponto de peculiaridade do nosso modelo, mas mais ou menos seria o olhar jurídico, o profissional da tradução do mundo policial ao mundo do direito. Ou seja, pensar, já para os minutos finais, minuto final, pensar os enormes desafios no campo da segurança pública supõe contextualizar e pensar que é um campo organizacional, onde essas instituições elas têm processos processos ou histórias diferentes, tem processos de diferenciação interna peculiares. Muitas vezes essas organizações elas são produtoras de conflito, então não vamos também depositar todas as nossas fichas, né, numa pretensão de que essas organizações elas resolvem conflitos sociais, elas têm uma atuação altamente programada, e a gente tem que pensar em outras estratégias de intervenção em relação à corrupção pública, mais transparência, foco também, obrigatoriedade penal calibrada para os casos realmente de grande impacto, e talvez trazer um mecanismo para aferir essa atuação da Justiça Federal nos casos de maior valor, flexibilizar a atuação para esses casos. Era mais ou menos o que me diziam. Eu já apresentei para vários policiais e sempre me dizem assim: professor, mas vocês olharam a base de dados, né? A base de dados, você tem que olhar o nosso blog. Como assim o nosso blog? Não, o nosso blog está nas grandes operações. A primeira coisa que eu digo as grandes operações é o nosso Facebook, né? Que a gente não coloca o ovo frito, né? A gente coloca grandes restaurantes, né? Sofisticados, né? Mas eu preciso ver o ovo frito, porque o dia a dia não são as grandes operações. Elas sim podem ser, têm um impacto enorme. Esse é um ponto também acho que disputa organizacional, o mito das grandes operações. Nem sempre essas grandes operações elas entram na lógica dos outros atores, né? Para um juiz federal do interior de São Paulo, ou de outro estado, estou falando de São Paulo porque apareceu o tema, uma grande operação é um verdadeiro desastre, porque ele terminou com a vara dele e ele gostaria que tivessem ali ações previdenciárias. E por um acaso um delegado resolve deflagrar a operação ali na área da circunscrição dele. Ou seja, eu acho que são inúmeras questões que estão relacionadas. Eu não quero me estender mais porque eu gostaria de ouvi-los, mas depois eu estou aberto aí para o debate. Obrigado.